não veio de Deus, para que o nome do Senhor seja chamado neles, como foi chamado em nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Todos sentados aqui dentro. Tem lugar suficiente para todo mundo hoje. Amém? Parashá Tzav. 24ª porção semanal, ano de 5.781. Essa paraxá, como o irmão disse, vai de Levítico 6:1 ao 6:8, a 8:36. A Haftará é Jeremias 7:21 a 8:3 e também Jeremias 9:23 a 24. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 13, de 1 a 37, porque hoje não sei se vocês sabem, é chamado Shabat Hagadol, grande Shabat, não é? Por quê? Porque é o Shabat antes do Pessah. Amém? É o grande Shabat. É a recordação do preceito divino, da escolha e do recolhimento do cordeiro para o sacrifício do Pessah. Bonitinho, né? Como o cordeiro era um dos animais, não sei se você sabe, representativo de uma divindade maligna no Egito. Você sabia disso? Tem muita gente que não sabe. Tem até uns textos bíblicos que chamam atenção para isso, né? Quando Israel chega no Egito, eles não podiam dizer que eles eram pastores de ovelha, porque isso era uma abominação aos egípcios. Tem gente que não sabe por quê. É porque o cordeiro era uma divindade, era a representação de uma divindade maligna no Egito. Ora, bola, imagina você criar o deus egípcio e comer ele, não é? Era muito esquisito. Os egípcios não gostaram dessa ideia. Por isso que Israel foi colocado longe da sociedade egípcia, em Gósen, amém? Para que os egípcios não assistissem os hebreus matando as ovelhas, tirando leite, né? Que era uma... Meu Deus, como é que pode isso? Vocês iam ficar irados. Amém? Tem muita gente que não sabe disso. Lá em Luxor, não é? Tem um templo chamado Templo de Karnak, que tem uma fileira de ovelhas chamada guardiãs. Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. É o Templo de Karnak. Eu não sei como é que é a pronúncia exata, mas eu acredito que seja essa mesmo, Karnak. Você pode procurar na internet ou em estudos, lá em Luxor. Eu acho que Luxor é um local lá no Egito, tá bom? Que tem essa fileira de ovelhas chamada guardiã, representando um demônio chamado Amon, Amon com N no final, tá? Os hebreus eram pastores de ovelha. Agora imagina, que coisa impressionante, né? Matavam e comiam uma divindade dos egípcios. Então, para eles, tá rindo? Devia ser horrível. Para eles era abominação isso, amém? Abominação. É por essa razão que Moisés, na época do Êxodo, quando ele quis sair para sacrificar, o faraó falou, não sacrifica aqui. Olha a resposta de Moisés em Êxodo 8, versículo 26. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Amém? Os egípcios não iam gostar. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante aos seus olhos, não nos apedrejarão eles? Eles iam ficar com raiva, concorda? Porque é como se estivesse matando o Deus deles. Então, isso seria... E se você for na internet, você vai ver o templo lá de Karnak, com as ovelhas como guardiã, e debaixo do queixo das ovelhas, o faraó, que era guardado por esse deus Amon, em forma de ovelha. Amém? Você pode pesquisar lá que você vai ver. O povo hebreu demonstrou a sua total confiança em Deus,
pois a separação para inspeção e posterior abate de um cordeiro geraria uma iminente reação de ira dos egípcios por estarem os hebreus escravos, matando uma grande quantidade da divindade egípcia. Seria muito estranho, né? Porque eles eram escravos, imagina. Eles matando o deus egípcio, não dando a menor importância. Na visão egípcia, eles não estavam dando a menor importância para o demônio deles lá. Amém? Foi um grande Shabat. O sacrifício do cordeiro no Pêssah está intimamente ligado com o sacrifício de Yeshua. Tem muita gente que não entende isso, mas é a verdade. E o que quero falar hoje, neste grande Shabat, é sobre o retorno do Senhor do Shabat. Amém? Eu quero falar disso hoje. Pois depois de Yeshua, como cordeiro, padecer e ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos por um espaço de 40 dias. Yeshua ficou aparecendo para eles mais de um mês, e deve ter sido uma maravilha. Quem já teve a experiência de ver Yeshua, imagina Yeshua conversando e comendo com você na sua casa, ressurreto. Isso nada mais é que maravilhoso. Amém? Tem gente que sabe até a cor dele, que ele é moreno, ele não é louro, ele não é branco, ele é moreno. Amém? Agora você imagina que coisa, você quer receber ele na sua casa, e ele sentar na sua mesa, e ele chegar e falar assim: o Senhor é contigo, não temas. Seria muito maravilhoso, né? Então ele ficou por 40 dias assim, aparecendo para eles. Em Atos 1:3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Gente, isso é muito poder. Se apresentou vivo. Eles viram ele morrer. Se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Assunto de Yeshua com eles durante 40 dias, reino de Deus. Porque o rei já estava preparado. Se o rei já está preparado, qual é o assunto? Reino de Deus. Quantas maravilhas ele não falou. Amém, meu irmão? É claro que os discípulos perguntaram a Yeshua a respeito da restauração do reino a Israel. Já viu? É restauração ao reino a Israel. Devolver o reino a Israel. Era só judeu que estava ali, meu irmão. Os discípulos eram judeus. Então a primeira coisa que eles perguntaram é: agora que o reino vai ser restaurado a Israel, Senhor? Você ia perguntar isso também. Todo mundo ia perguntar. Yeshua não disse que não vai restaurar o reino. Mas a resposta de Yeshua é um pouco diferente do que os discípulos esperavam, não é? Pois a restauração do reino a Israel é um fato que ainda em nossos tempos não aconteceu. Tem gente que acha que aconteceu. Não aconteceu não, meu irmão. Está ali Israel, e é de Deus estar ali. Glória a Deus por isso. Mas Israel não é um reino. Israel ainda não é um reino. Mas vai ser devolvido a Israel o reino. E para ter reino tem que ter o quê? Rei. Então Israel está ali, porque Deus já estabeleceu Israel ali, para num futuro se tornar o reino sobre a face da terra. Amém? Então ainda não se cumpriu. Por isso que está aquela guerra lá, por isso que Israel tem soldados armados, tem tecnologia para defender. O dia que Israel for reino, não vai precisar de nada disso, meu irmão, porque o rei de Israel estará com seus pés fisicamente em Jerusalém, a capital do reino de Deus. Amém? Rafael, os outros vão brigar com você, é problema deles, porque vai acontecer. Amém?
O Estado de Israel está aí e isso já é maravilhoso, mas não é um reino. Isso está guardado no futuro. E Yeshua responde essa pergunta e depois é tirado para o céu em Atos 1, de 6 a 9. Perdão, Atos 1, de 6 a 9. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a pergunta deles. Neste tempo, agora, nós vamos gozar do reino de Deus aqui em Israel agora? E disse-lhes, olha a resposta de Yeshua, ele foi reto, ele foi conciso, ele diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio. Ele não está dizendo que o reino não será restaurado, ele concorda que o reino será restaurado a Israel, mas ele está dizendo que não cabe ao homem saber o dia, a hora, o mês que vai acontecer isso, porque isso foi Deus que determinou pelo seu próprio poder, envolve até poder de Deus isso. Não tem quem possa impedir. O dia que Deus estabeleceu que o reino será restaurado a Israel, não tem força, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa impedi-lo. Amém? Mas, olha só, eles perguntam uma coisa e Yeshua dá uma espécie de fora, né? Deu um fora, deu não? Fica quieto, vocês não interessam saber disso não. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tudo começa onde? Belo Horizonte? Jerusalém, ó. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Primeiro em Canaã, primeiro em Israel. Porque Judéia representa quem? A tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. E Samaria representa o quê? O resto das tribos de Israel. Então, primeiro é em Israel. Tá claro aí? Aí depois ele fala, e até os confins da terra, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, França, Inglaterra, Portugal, África, todos os países da África, Ásia. Mas primeiro é quem? Ele falou, Israel. Amém? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Meu irmão, essa hora deve ter sido muito difícil para os discípulos, não é verdade? 40 dias, Yeshua aparecendo, devia sentir um gozo, uma alegria, orar em línguas, devia ser uma maravilha. Ele falando de coisas maravilhosas, de repente, ele vai embora. Como é que você ia se sentir? Se coloca no lugar deles. Você ia se sentir desolado, triste. O que eu vou fazer agora? Eu não consigo viver mais como antigamente, não é assim que a gente fala? Eu não consigo mais estar com meus amigos no bar, eu não consigo estar mais lá na praia, o que eu vou fazer da minha vida? Não é assim que a gente sente? Eles sentiram assim também, meu irmão. Foi muito difícil. Pensa bem, eles seguiram Yeshua por 3 anos. 3 anos, meu irmão, de dia e de noite. Onde Yeshua ia, ele ia. Yeshua nunca falou, agora eu estou de férias, gente, agora vocês ficam em casa que eu vou dar uma descansada. Foram 3 anos direto, andando com ele. Para pensar. Foram 3 anos maravilhosos. Eles viram o quê? Só viram maravilha. Viria Yeshua curar os enfermos, expulsar demônios, abrir vista aos cegos, limpar leprosos, multiplicar pão e peixe, andar sobre as águas, mandar o mar e a tempestade aquietar, tornar uma simples pesca simples.
em um maravilhoso milagre, não é? Porque Pedro estava pescando, não é? E Yeshua falou: Pedro, lança lá do seu direito. Senhor, eu sou fera, formado em pescaria, aqui nesse lugar, conheço tudo, e pesquei a madrugada inteira e não pesquei nada, mas sob sua palavra eu hei de lançar. Olha que coisa, hein? Isso é tremendo, né, meu irmão? Uma simples pesca se tornou uma pesca maravilhosa. Ele pescou 153 peixes grandes. Isso é milagre. Uma simples pesca virou uma maravilha. Então, eles conviveram com essas maravilhas. No período de 3 anos, eles só viram essas coisas. Eles já deviam até estar acostumados, né, não? Pô, eles deviam acordar e falar: vamos lá, vamos ver agora que maravilha que vai acontecer. A gente só vê maravilha. Então, uma pessoa acostuma com aquilo. Eu ia ficar acostumado, você ia ficar acostumado com aquela coisa. Todo dia tinha uma surpresa maravilhosa, uma libertação, uma cura. Imagina, Yeshua lá em Jerusalém, cheio de gente em volta dele, uma mulher vem, toca nele, é curada, ele fala: de mim saiu virtude. Olha só que maravilha. Os discípulos ainda disseram: Senhor, eu acho que tu tá doido. Todo mundo está te tocando, como é que o senhor sabe que alguém te tocou? Não, alguém tocou nele diferente, com fé. Por isso ele sentiu sair virtude. Você, se quiser virtude na tua vida, toca nele pela fé, que virá virtude sobre a sua vida. Os discípulos contemplaram essas maravilhas. E a Bíblia ainda diz que Yeshua fez tanto milagre, gente, que nem caberia em livro nenhum. Então você imagina o que esses homens não viram, gente. Eu acho que eles já deviam acordar de manhã e dizer assim: puxa, vamos embora, toma banho aí, lava o rosto, não sei o quê, vamos lá que tem maravilha para a gente ver de novo. Dia após dia durante 3 anos. Você ia ficar acostumado, não ia não? Meu Deus, eu já estou até acostumado só de ler. Imagina. Imagina quem viu. A cada dia presenciar milagres maravilhosos. Depois vem uma grande frustração e profunda tristeza. Os discípulos que o seguiram assistiram de longe sua morte no madeiro. Gente, frustração total. Total, meu irmão. Por quê? Eu estou andando com aquele moço, ele está fazendo milagre, está ressuscitando morto. E aí eu paro lá, vejo ele morrendo no madeiro, penso assim: por que ele não ressuscita a si mesmo? Você acha que você não ia pensar isso? Por que ele não se livra disso? Você acha que você não pensaria isso? Ele tem tanto poder, eu vi ele fazer maravilha, eu vi, gente, ele andar sob as águas, não estou entendendo nada. Ele andou sob as águas. Eu estava esperando ele pegar os romanos, pegar os judeus contrários, sei lá, mandar morrer, fazer alguma coisa, e ele sair livre. É claro que eles esperavam isso, é claro que nós esperaríamos isso, porque nós não estaríamos entendendo o que ele estava fazendo, porque ele tinha poder para sair dali. Pedro ouviu ele dizer: você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Pedro ouviu isso dele. Então qual é a indagação? Por que ele não está fazendo nada? Será que Roma e os judeus contrários são mais poderosos que ele? Quantos não desanimaram e não foram embora? Não é? Tem os discípulos de Emaús que foram embora. Pedro, inclusive Pedro negou ele. Na hora Pedro deve ter pensado: eu vou morrer nada com ele, fala sério. Por que ele não se livrou disso? Não é? Frustração total no coração deles. Foi cada um para um canto. O pastor foi morto e os discípulos se espalharam para, sabe o quê? Se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias 13, versículo 7. Queria dizer a você uma coisa: nada na vida de Yeshua é por um acaso, viu, meu irmão? Nada. Zacarias 13, 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Olha aí, ó.
e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Tremendo, né? Nada que acontece com Yeshua é à toa, é por um acaso. Depois de 3 dias e 3 noites, de profunda desesperança e tristeza nos corações dos discípulos, de repente, muito, mas muito de repente, porque ninguém imaginaria isso, gente. Ninguém imaginaria esse negócio, a não ser os discípulos que viram ele ressuscitar alguém, mas alguém morto, de repente aparecer vivo. Eles viram Yeshua ressuscitando pessoas, mas o próprio Yeshua vivo, depois de morto, foi muito de repente. A tristeza deles se transforma em uma grande e profunda alegria. Yeshua aparece vivo diante deles. Agora, você se põe no lugar deles, meu irmão, abatido, triste, lembrando e conversando a respeito do que viram Yeshua fazer e ele morto. Você viu ele morrer e, de repente, ele aparece diante dos seus olhos, vivo, e diz para você assim: tu não está querendo, não? Toca em mim. Que coisa, hein? Olha as minhas feridas. Como é que você se sentiria, né? Da tristeza profunda à alegria profunda. Nem sei como vou dizer a você. Você sai de um extremo e atinge o outro extremo, não é? Como acreditar nessa maravilha? Nós vimos ele morrer, depois o vimos morto. A alegria era tanta que queriam tocá-lo. Como lemos acima, Yeshua ficou com eles por 40 dias depois da sua ressurreição. E aí, mais uma vez, de forma repentina, Yeshua é retirado do meio deles. Então, eles ficaram com os olhos fixos no céu. Eles esqueceram o ambiente onde estava, quem estava. Eles acompanharam com seus olhos Yeshua subindo. E uma nuvem o escondeu. Neste exato momento em que os discípulos deveriam estar com um sentimento mais uma vez de abandono, Deus envia 2 anjos, sempre 2, já percebeu isso? 2 anjos, pode ser os 2 anjos que estavam com Yeshua quando encontrou com Abraão, o pai Abraão, amém? Pode ser. São os 2 anjos representados aonde? Na Arca da Aliança, amém? Na tampa ali, não tem 2 anjos? Quando ele ressuscitou, não tinham 2 anjos? Pois é, podem ser os mesmos anjos. E eles foram enviados por Deus até o discípulo. Deus os envia 2 anjos até eles para consolá-los e semear no coração dos discípulos, que era a igreja nascente de Yeshua, a profunda e maravilhosa esperança do seu retorno. Aqueles anjos semearam no coração da igreja nascente o retorno de Yeshua. Se você crê que Yeshua vai retornar, foi fruto daquilo que aqueles anjos semearam no coração daqueles discípulos. Amém? Veja em Atos 1, de 10 a 11. Estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Como é que ele vai voltar? Da mesma maneira que ele subiu. Já sabe como ele vai voltar. Como ele vai voltar? Da mesma maneira que ele subiu. É o anjo do Senhor que falou. Deu para entender? Aqui está a promessa e a esperança do retorno de Yeshua para nós, seus discípulos, para concluir a tarefa da salvação.
é a grande ênfase da palavra de Deus para nós hoje, para a igreja hoje. Interessante que a igreja está na esperança do arrebatamento para sair daqui. Mas a esperança que o anjo colocou no coração da igreja no princípio foi o retorno dele, não foi o arrebatamento. O arrebatamento existe, mas maior esperança é o retorno dele para que essas coisas se sucedam, aconteçam. A igreja mudou a esperança. Está errado. A esperança que tem que estar no nosso coração é o retorno de Yeshua. Foi isso que o Senhor mandou falar lá na igreja, no início, de onde nós originamos. Está claro, meu irmão? Yeshua vai voltar. Isso te soa estranho? Você crê nisso? De coração? Ou você tem uma certa dúvida? Se tiver dúvida, a gente vai orar repreendendo essa dúvida em nome de Yeshua. Sai daqui, dúvida. Em nome de Yeshua, sai dos corações da igreja. Agora. Porque você não pode ter dúvida disso. Pois isso é um fato, é uma verdade absoluta. Eu falo absoluta porque não é relativa, pode ser que sim ou pode ser que não. Ela é absoluta. E Yeshua fisicamente vai voltar. É essa esperança que Deus mandou colocar no coração do povo de Deus. Seja judeu, ou seja, gentil. Você tem que ter esta realidade, esta verdade dentro do teu coração. Se tu verdadeiramente é discípulo de Yeshua, você não pode ter dúvida com relação a isso. Isto é vivo, é verdadeiro, é real, é factual, verdade absoluta, como falei. Mas quando e como este fato vai acontecer? Como a gente já até sabe, mas quando? O quando da sua volta, Yeshua já havia falado aos discípulos. Vamos lá em Mateus 24, de 35 a 37. Olha o que ele fala: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu irmão, olha só, jamais. Não é talvez, é jamais. A palavra de Deus jamais passa. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Quantas pessoas já apareceram dizendo: Deus me revelou, Yeshua vai voltar no ano tal. Isso é maligno. Isso é mentira. A origem disso é maligna. Porque Yeshua esclareceu daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o próprio Filho. Deus não contou nem para o Filho. Teve um pastor que falou para mim assim: não, mas agora Yeshua já sabe. Eu falei: então Yeshua mentiu para mim. Ele disse que nem ele sabe. Deus não falou para ele, ué. Deus não é soberano, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Pai Celestial, não falou para o próprio Filho. E aí? É Yeshua que está falando, nem anjo que assiste a Deus sabe. Só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igual aconteceu com Noé. Noé apregoou justiça, construiu a arca. O dia que Noé entrou na arca e fechou a porta, o que aconteceu? A vida corria normalmente. Normalmente. Por isso que a palavra fala: davam-se em casamento, casavam, bebia, comia, em festa, brincava, trabalhava. Estava tudo normal. De repente, o dilúvio veio e os levou desprevenidamente a todos.
Yeshua não mente. Deus já estabeleceu o ano, o mês, o dia, a hora, e se você quiser, o segundo da volta de Yeshua. Porém, você não tenha dúvidas. Ele não revelou a ninguém. O Pai não revelou nem aos anjos, nem ao Filho, e nem homem algum. No entanto, em que ponto este dia estará e como este dia será, já nos foi revelado. E é disto que esta porção de hoje falará. Ela inicia dizendo que é depois da grande tribulação e do abalo do universo, chamado Dia do Senhor. Veja em Marcos 13, de 24 a 25. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Olha aí, ó. Meu irmão, você já imaginou o sol escurecendo? A luz na Terra é baseada em quem? No sol. Se o sol escurecer, o que acontece com a lua? Ela não dará a sua luz, porque ela depende do sol. O sol escureceu, obviamente a noite vai chegar, você não vai ver a lua. Você já imaginou o desespero dos homens na terra, meu irmão? Hein? Tem saída? Arruma um foguete aí para a gente ir embora. Tem saída? Não tem saída. Yeshua já está dizendo isso para nós, no grande dia vai acontecer isso. Isso é um sinal, meu irmão. É um sinal não só para um homem, não é um sinal só para a igreja, mas é um sinal para todos os homens na face da terra. Por isso que é o sol. Ninguém deixará de ser avisado. E a igreja de antemão. Você já sabe, o dia que o sol escurecer e a lua não der sua luz, você já sabe o que vai acontecer. Isso é sinal que Deus está dando. A igreja sabe de antemão. Aquele que crê em Yeshua sabe o que vai acontecer, não pode ser pego desprevenido, e a igreja não está compreendendo os sinais dos tempos. Não está. Isso é um sinal. Como Deus é bom. Ele não está dando um sinalzinho pequenininho, não. Ele está dando um sinal para todos os homens. O sol escurecerá e a lua não dará luz. Se você mora nos Estados Unidos, você vai ver isso? Se mora na Europa, vai ver? Se mora na África, vai ver? Se mora na Rússia, vai ver. Se mora na América do Sul, vai ver. Se está no Polo Norte, vai ver. Se está no Polo Sul, vai ver. Vai! E vou fazer uma pergunta. Se tiver estação espacial, vai ver? É um sinal. Todo mundo vai ver. Eu posso ver e não compreender, mas a igreja tem que ver e compreender, porque o Senhor está explicando ela de antemão. Ninguém na terra poderá dizer, puxa, eu não sabia. Amém, meu irmão? E isso só ocorre depois da grande tribulação. Está tudo marcadinho. Está tudo bonitinho. Por que gera confusão dentro da igreja? Nós seremos arrebatados antes, nós não veremos a grande tribulação. Isso tudo é mentira, é o diabo conduzindo a igreja à cegueira e ao abismo. Deu para entender? Yeshua falou, deixai os cegos dirigirem os seus cegos, porque ambos cairão. Tanto o cego, quanto quem está dirigindo ele. Porque ele está dizendo, isso só ocorre depois da grande tribulação. Se você quiser,
é só ler Mateus 24, de 15 a 28 em sua casa. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Mas você pode ler em casa. Mateus, vou repetir, 24, de 15 a 28. E o interessante é que Deus já havia revelado este dia até os profetas. Vejam, Sofonias. Rafael, nunca li isso. Eu sei, mas você vai ler hoje. Sofonias 1, de 15 a 16. Aí, ó, o que ele diz? O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Não é um dia bom, não, é um dia amargo. Meu irmão, você imagina só, você vê o céu, o sol escurecer. Como é que você vai sentir? Não tem um momento que ele vai escurecer? Raciocina comigo, ele está lá em todo o seu resplendor. Uma hora ele vai o quê? Escurecer. Todo mundo vai ficar em pânico. Caramba, o dia escureceu de repente. O que nós vamos fazer? A igreja já sabe o que é. Um prenúncio da vinda do nosso rei. Uns vão ficar desesperados, outros vão glorificar a Deus. É uma separação que Deus vai fazer entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que não crê fica desesperado, aquele que crê canta alegremente, ó filha de Sião. Amém, meu irmão? Deus separa. E pior que é uma separação aqui dentro, porque se eu não crer, se eu não confiar, eu vou ter medo, eu vou correr, eu vou ficar desesperado, mas se Yeshua estiver em meu coração, eu terei paz. Por isso que Yeshua falou, eu vos dou a minha paz, não vos las dou como o mundo a dá. É uma separação, é um dia terrível. Clama ali um homem poderoso, vai clamar e não vai adiantar nada. Vai ficar angustiado, não vai adiantar nada. Vai pegar dinheiro no banco, não vai adiantar nada. Vai querer ir para as florestas, não vai adiantar nada. Vai comprar recursos para comer, não vai adiantar nada. Aquele dia é dia de indignação. Olha aí, ó. Dia de tribulação e sabe de quê? Angústia. Homens ficarão angustiados nas casas, nas ruas, em todas as nações da terra, sem saber o que fazer. A gente não pode acender o sol de novo. Não é? Não pode. Como é que nem com maçarico, meu irmão. Tá vendo? Meu irmão, o cara vai ficar desesperado, é terrível. Não é bom, não. Eu, às vezes, eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, que desespero, fechei até o olho, imagina, o céu azulzinho, todo mundo brincando, que coisa boa, lindo dia, uma brisazinha boa, de repente o sol começa a escurecer. Pessoal na praia, meu Deus, o que está acontecendo? Liga o celular, como é que está o sol aí? O sol aqui parece estar apagando, gente, que loucura é essa? E o cara lá do planetário, nós estamos vendo aqui, o sol está apagando. Gente, vai entrar, gente, isso é angustiante. E pior, o que vai acontecer depois? Eles não sabem, mas nós sabemos. Enquanto eles estiverem entrando em angústia, os repórteres falando em todas as televisões, nós vamos estar cantando para a glória de Deus. Olha, dia de angústia e de alvoroço. O que é alvoroço? Gente correndo para um lado para o outro sem saber o que fazer, perdido, com medo. Nós vamos morrer, o que está acontecendo? Deve ser o ser do outro planeta que jogou água no sol, não sei o quê, pereré. E aí vai. Ué, você acha que o cara vai pensar o quê? O sol está apagando, alguém desligou o sol? Você sabe que a ciência acha que o sol vai virar uma anã branca. Eles sabem disso.
Então imagina, nós vamos falar, já está virando anã branca, como é que a gente fazer? Pô, arruma a nave aí para a gente fugir, porque vai morrer muita gente, vai dar briga, eu quero ir na nave. Já viu um filme que tem aí semelhante a isso? Parece até que é profético, meu irmão. Muitos vão ficar em desespero, alvoroço e de assolação, serão assolados. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas. Amém, meu irmão? Mateus também fala claramente deste dia. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. Você vai ver estrela caindo, meu irmão. Aqui tanto pode ser demônio, como você pode ver estrelas se movimentando no universo. Que deve ser uma coisa que abale a terra também. Porque imagina um monstro dessas estrelas gigantes aí, se movendo. O que vai acontecer com a terra? A terra vai balançar, porque tem um texto que fala que será como o vento na árvore de figo e o figo caindo, a árvore não balança? Então pode ser possível que as estrelas vão mudar de lugar e vai balançar a terra. Meu irmão, angústia, tem um texto que diz angústia das nações. Angústia, vão entrar em desespero. Vai ser terrível. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. As estrelas serão abaladas. Os poderes que estão... Gente, tem estrela que engole, o sol fica assim, ó. Já viu? Tem estrela que o sol perto dela, você nem vê o sol de tão pequeno que é. Então você imagina a Terra. Nem existe, vamos dizer assim, né? Você nem vai conseguir enxergar a Terra. Então imagina um gigante desse se movendo no universo. Obviamente algo vai acontecer de abalo na Terra, não é? Deus falou deste dia do abalo do universo como um dia terrível. Vamos lá em Isaías 13, versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Meu irmão, vai apagar também as constelações e as estrelas. Você vai olhar para um céu negro. E a terra vai conseguir ver a negritude do universo. Porque está dizendo, as constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Todos eles viram esse dia, todos. Só a igreja que não está entendendo. Deus volta a falar deste dia através de Joel. Quem tem hábito de ler Joel? Pois é. Olha lá, Joel 2, de 10 a 11. Diante dele tremerá a terra. A terra vai tremer. Tem um texto em Apocalipse que vai ter um tremor de terra que nunca houve até então. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. O que as estrelas vão fazer? Apagar. Tu vai de noite, de dia, vai olhar para o céu, vai ver aquela, como é que fala? Negritude, né? Você vai ver aquela coisa, aquelas trevas que se podem apalpar. Você não vai ver um palmo do seu nariz. A terra vai fazer parte da negrura do universo. Sei lá como é que fala isso. Vocês me ajudem, não é? As estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor
é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Isso é uma pergunta. Quem poderá suportar? Veja também o que Deus fala deste dia por Amós. Quem leu Amós na vida? 5, de 18 a 20. Ai daqueles que desejam um dia do Senhor. Tem gente falando, Senhor, chega o teu dia. Ele está dizendo, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Sublinha isso na sua Bíblia, para você não orar errado, né, meu irmão? Porque você pode estar orando, Senhor, que chegue logo o seu dia, porque eu sou salvo, eu sou o bonzão, Senhor, o Senhor foi misericordioso comigo, que o dia vem. Mas ele está dizendo, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que querei vós esse dia do Senhor? Pergunta. Por isso que eu acho que às vezes as pessoas não leem a Bíblia. Será de trevas e não de luz. Ó, o sol vai apagar, a lua não dará sua luz, as constelações não darão a sua luz, as estrelas serão abaladas no universo. Meu irmão, Deus vai apagar o universo. Já parou para pensar nisso? Ah, Rafael, isso é impossível. Meu irmão, Deus é poderoso. O que Deus parou quando Josué estava em guerra? Deus parou o sol, não parou? Hein? Deus parou o sol ou não? Pois é, se ele parar o sol, para pensar comigo, o universo está todo em movimento. Se Deus parou o sol, a terra tinha que passar vazada. E a gente ia ver o sol diminuindo. Olha aí, ó. Se Deus parasse a terra, a gente ia ver também o sol, a lua passar vazada e ir embora. Meu irmão, Deus parou o universo inteiro por amor a Israel. Porque hoje nós sabemos que o universo está em movimento. Então Deus não pode parar só o sol. Ou só a terra. Porque se ele deixa tudo em movimento e para a terra fica parada e tudo passa. Ou o sol também. Então ele foi parando todo o universo. Agora ele vai apagar todo o universo. Agora você imagina o desespero na face da terra. Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. É assim que vai ser o dia do Senhor. Fugiu do leão, encontra quem? Qual a diferença? Morrer na mão do leão ou do urso? Ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Não vai ter resplendor nenhum, gente. É trevas, vai ficar tudo escuro, você vai olhar para o céu e não vai ver nada. E Lucas também fala deste dia, no capítulo 21, de 25 a 26. E haverá sinais no sol, na lua, são esses os sinais. Nós já sabemos. Quando o sol apagar, começar a apagar, nós já sabemos. Não é? E sobre a terra haverá angústia das nações. Não é angústia de um homem, é angústia das nações. Olha aí, ó. Em perplexidade pelo bramido do mar. Meu irmão, o mar vai fazer o quê? Esqueceu do mar? Pois é, mas Deus não. Desespero olhando para o universo, desespero por causa do mar. Vai haver algo que o mar vai ficar muito alto, vai bramir, vai fazer barulho, as ondas serão altas, haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar, vai ter barulho o mar. Imagina morar no litoral. Ah, Rafael, mas eu vou fugir para a serra. Meu irmão, não vai adiantar não, vai estar trevas. Não sei nem se você chega na serra. Ó, bramido do mar e das ondas, os homens desfalecerão de
terror, medo, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Esse é o dia do Senhor. Você ainda vai orar pedindo de novo? Pensa 2 vezes, hein? Depois desse dia terrível, é que a promessa semeada no coração daqueles primeiros discípulos de Yeshua e transmitido para nós se cumpre em sua plenitude em Marcos 13, versículo 26. Então, olha aí o então, depois desse dia, então, olha aí, ó, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Só vai haver Yeshua. É umas trevas e de repente vai aparecer Yeshua nos céus, cheio de glória e de honra e de poder. Eu já até sei como que ele vem, ele me contou, montado num cavalo branco, com a espada da sua boca. Só ele. Deus vai apagar tudo, meu irmão, só para a glória ser dele, de mais ninguém, nem do sol, nem do buraco negro, nem das constelações, só dele. Imagina aquela luz aparecendo num céu negrume e vindo, e aquele barulho, né? Cavalos e cheio de anjos. Meu Deus. Todo olho verá. Não é maneiro? Você gostou? Eu também. Dá, pode falar, minha irmã. É maravilhoso mesmo isso. Deus vai apagar o universo em função do seu filho. Vai ser tremendo, meu irmão. Tremendo. Este dia do retorno de Yeshua foi revelado por Deus antes mesmo de Yeshua nascer na terra como homem e fazer sua obra redentora. Veja lá em Daniel 7, de 13 a 14. Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel tinha muita visão, Deus dava muita visão a ele. E eis que vinha nas nuvens, do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel viu, olha que coisa, Daniel viu esse dia, que maravilha. Observe que Daniel viu ele retornando, sabe aonde? Nas nuvens. Você vai ver como a palavra de Deus é tremenda. E Yeshua foi embora, as nuvens o cobriu, e ele volta, o anjo não falou? Que ele volta como ele subiu, nas nuvens. Então Daniel, antes de Yeshua existir na terra como homem, já tinha visto Yeshua voltando sobre as nuvens. Isso é tremendo, meu irmão. Ele falou, eu vi um como filho do homem. Como é que Yeshua é chamado? Filho do homem, vindo sobre o quê? As nuvens. Isso é tremendo. Isso é muito bonito. Observe que Daniel viu ele retornando nas nuvens, exatamente como os anjos disseram para os discípulos de Yeshua quando ele foi assunto ao céu. Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Isso é um sinal. A nuvem é um sinal. Israel, quando andava de noite, tinha o quê? Um fogo diante deles. E à noite tinha o quê? Uma nuvem. A nuvem é um sinal de Deus. De dia, coluna de fumaça. Não é verdade?
Como eles viram uma nuvem recebendo e ocultando Yeshua, agora Yeshua vem nas nuvens. Uma nuvem ocultou, a nuvem própria revela. É a nuvem que oculta e é a nuvem que revela. Veja o que Yeshua responde ao sumo sacerdote lá em Marcos 14, 61 a 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Mashiach, filho do Deus bendito? E Yeshua disse-lhe: Eu o sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Olha as nuvens aí, ó. Uma coisa que às vezes a gente não entende, ele está falando aqui, ó, poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está vindo do céu sobre as nuvens. É isso que ele quer dizer aqui. Você nota que é sempre sobre as nuvens. Olha as nuvens do céu. Isso é importante. Deus revela a Mateus a mesma coisa lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele vem sobre as nuvens do céu, ele vem do céu sobre as nuvens, seria melhor. Entende a tradução? Ele vem do céu sobre as nuvens. Deu para entender? Veja a nuvem de novo. É ou não é importante a nuvem? É claro que é. E nós precisamos prestar atenção nessa nuvem. Faz parte importante do acolhimento de Yeshua no céu e do retorno dele. É um sinal importante de seu retorno. Assim como Moisés, no primeiro pacto, foi coberto no Monte Horebe. Por quê? Que é a glória de quem? Então essa nuvem que escondeu Yeshua é o quê? A glória de Deus. E essa nuvem que revela Yeshua é o quê? A glória de Deus. É o próprio Deus que esconde e é o próprio Deus que revela. Veja, a nuvem, deixa eu ver onde eu estou, até perdi, aqui, Êxodo 19:9. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa. Olha aí, ó, é o próprio Deus, é a glória de Deus. Quem escondeu Yeshua foi a glória de Deus. Lá em Apocalipse está dizendo que o próprio Deus arrebatou o filho da mulher para o seu trono no céu. É o próprio Deus que pega e é o próprio Deus que traz de volta para a glória do nome dele, de seu filho. Para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Assim como Yeshua, na transfiguração, também foi coberto por uma nuvem luminosa. Você percebeu isso? Que é a glória de Deus. Mateus 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. A nuvem aí, gente. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Assim também no seu retorno ele vem sobre a glória de Deus, que são as nuvens. Veja o que ele diz em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Foi o nosso Pai que o recolheu nos céus. Veja isso em Apocalipse. A mulher em Israel gera um filho e ele é arrebatado por Deus, como já falei, Apocalipse 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu
trono. Foi o próprio Deus que o recolheu. É o próprio Deus que o manda de volta. Por isso que ele falou, só o Pai sabe o dia, nem os anjos, nem o próprio Filho, porque é o próprio Pai que recolhe e é o próprio Pai que envia. É o próprio Pai que o colocou na terra, nascido de mulher, debaixo da lei, e mostrou a glória dele próprio sobre ele, e é o próprio Pai que o recolheu, e é o próprio Pai que o devolve para a glória do seu nome. E como foi nosso Deus que recolheu, é o nosso Deus que devolve, o nosso amado em suas mãos de glória. Queria dizer um segredo para vocês, meu irmão. Quando Yeshua voltar sobre as nuvens, a glória de Deus, todo o olho o verá. Ele vem na glória de Deus. Meu irmão, nada pode abafar ou esconder a glória de Deus. Ninguém deixará de ver, nem aqueles que já morreram, todos verão. Os anjos verão, os demônios verão. Eu acho que os demônios até temem esse dia, porque eles sabem que esse dia virá. Já deve estar até tremendo, porque eles devem estar achando que o negócio está chegando perto. Meu irmão, vai ser um abalo em toda a criação de Deus. Amém? Olha aí, ó. E como foi, quando Yeshua voltar sobre as nuvens, a glória de Deus, todo olho verá. Ele vem na glória de Deus. Por isso, todos verão, porque ninguém pode esconder a glória de Deus. Veja em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens. A nuvem aí, meu irmão, ó. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que coisa, não existe na Bíblia nenhuma indicação que Yeshua virá primeiro e arrebatará os seus em silêncio, e ninguém verá, porque ele não vem sem glória de Deus, ele vem na glória de Deus. Ninguém esconde glória de Deus, meu irmão, ninguém. As pessoas sumirão e os que ficarem não verão a Yeshua. E depois da grande tribulação ele volta. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que Yeshua retorna uma só vez e na glória do Pai. Todo o universo verá, retornando em glória. Até pessoas que viveram na época em que Yeshua foi transpassado verão. Todas as gerações que passaram na terra verão Yeshua voltar em glória. Todos os anjos, todos os demônios, toda a humanidade verá o retorno em glória de Yeshua. Logo, quando ele for visto nas nuvens, que é a glória de Deus por toda a criação, aí sim ele arrebata os que são seus. Veja em Marcos 13, versículo 27. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Todos. Por que a extremidade do céu, você sabe? Hein? Porque não tem irmãos nossos fiéis ao Senhor que morreram e estão no terceiro céu, então por isso a extremidade do céu, eles virão com ele também. Virá anjo e virá também aqueles que estão esperando e nos aguardando. E nós nos uniremos a eles no céu e desceremos na Jerusalém para reinar com Yeshua HaMashiach. Você quer isso, meu irmão? Então permaneça em fidelidade a esta palavra, porque não existe na Bíblia esse conceito de arrebatamento antes da vinda de Yeshua. Isso não é verdadeiro, isso não está na Bíblia, isso é criação humana. Aí sim, quando ele vier, ele arrebata. Olha só, Paulo, Silvano e Timóteo juntos escreveram uma coisa maravilhosa. Se Yeshua ressuscitou, nós também ressuscitaremos a sua semelhança. Olha que coisa tremenda. Momento maravilhoso em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Aí, ó, nós não devemos ficar tristes com a morte como os demais que não creem. Não é que a morte é boa, não é isso que a palavra está dizendo. Que não tem esperança.
Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ó, esse é quando ele volta, vai trazer com quem? Com ele. Ó, no dia que ele voltar, eles vão voltar também. E olha só, não esqueceu de nós não. Dizemos-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem vão vir, nós vamos ver os que dormem vindo com Yeshua, e de repente, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados, transformados, com corpo glorioso, cabelo bonitão, não mais calvos, nem com dor no joelho, nem com dor na coluna, nós estaremos como novas criaturas completas. Viu? E os que morreram, onde eu parei? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido o quê? O que é alarido? Barulho. Barulho, vai ter muito barulho. Não vai ser silencioso, ninguém viu. É barulhenta a volta de Yeshua. E com voz de arcanjo, vai ter grito de arcanjo no meio. E com chofar de Deus, eles botaram trombeta. Vai ter toque de chofar, meu irmão, vai entrar, a terra vai entrar em desespero total. Desespero total, quem não crê. Depois, e com chofar de Deus. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas... Nuvem aqui é o quê? Fala pro tio. Nuvem é glória de Deus. Nós seremos levados para nos unir à glória de Deus, como foi com Moisés lá no passado. Ele subiu ao monte e entrou na glória de Deus. Nós subiremos os céus e entraremos na glória de Deus. Será tremendo esse negócio. E ali encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos a partir de agora, sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, esta é a verdade da palavra de Deus. E o que a palavra aconselha é o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,18. Presta atenção. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não adianta consolar com palavra humana, meu irmão. Tem que ser com essas palavras. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Consolai com elas. Eu podia dizer com essas palavras doces e verdadeiras, viu, meu irmão? Ele não colocou não, mas eu ia colocar assim no rodapé. Essas palavras são doces e verdadeiras. Amém? Eu não perco. A pergunta é, esta semente que os anjos colocaram lá no coração dos discípulos, início da igreja, essa semente de esperança está dentro do seu coração? Amém. Só ouvi um. Amém. Se sua resposta é sim, então, diga comigo o que está escrito em 1 Coríntios 16, versículo 22. Colocou aí no telão? Vamos ler? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Maranata é na realidade uma expressão aramaica, alguns falam, né? Maranatá, não é? Que significa o Senhor vem, ou seja, nosso Senhor vem, Adon Yeshua vem. Não é à toa que o último livro santo, a última frase de Deus na Bíblia, diz assim, Apocalipse 22, 20, aquele que testifica essas coisas, diz, quem é que testifica essas coisas? O Pai. Ele diz, não, é Yeshua aqui, certamente cedo vem, amém, vem Adon Yeshua, Senhor Yeshua. Shabbat Shalom, Hag Pesach Sameia.
Que o Eterno nos abençoe.